Todos aqui conhecem a história do Titanic, certo? Um navio famoso que naufragou em 1912, após ele colidir com um iceberg. Aqui no canal já fizemos vários vídeos falando sobre o Titanic. E como vocês sempre me deixam muito like e pedem pra gente fazer mais vídeos, estamos trazendo mais uma história incrível. O naufrágio mais famoso da história tem vários acontecimentos, com várias histórias que vocês não conhecem. E hoje então, galera, o Você Sabia apresenta a história do último bote salva-vidas do Titanic. O que havia lá dentro? É isso que vocês vão saber hoje. Antes de ver o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume também vai deixar logo o seu joinha aí. E agora, se deixou o polegar já é um inscrito, é só o Dani puxar a vinheta, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E a história que vamos contar hoje também daria um ótimo filme. Nossa história começa lá na França, em Nice, com um alfaiate eslovaco chamado Michel Navrátil e sua esposa Marcelle. O casal viveu junto durante vários anos, mas em 1912 eles acabaram se separando. O casal tinha dois filhos, Michel e Edmond, e depois da separação eles continuaram morando com a mãe. Na época, Michel estava completando 4 anos e Edmond era o mais novo, tinha apenas 2 anos de idade. Como os filhos moravam com a mãe, eles tinham o costume de visitar o pai às vezes, geralmente durante alguns feriados, para passar alguns dias juntos. Mas em um desses feriados em que os filhos estavam passando alguns dias com o pai, a mãe Marcelle decidiu ir até a casa do pai para buscar seus filhos. Porém, quando ela chegou lá, ela viu que os filhos não estavam lá. Os filhos, junto com o pai, haviam sumido. Eles sumiram, galera, pois o pai Michel havia sequestrado os próprios filhos com o intuito de levar eles para os Estados Unidos. Lembrando que eles moravam lá na França. Então, para realizar esse plano do pai, eles foram para Southampton, na Inglaterra. E lá o pai havia reservado alguns bilhetes para eles poderem viajar em um navio. E adivinha, galera, que navio era esse? O próprio Titanic. O Titanic, se você não sabia, saiu de Southampton com destino a Nova York. E o plano do pai era levar as crianças para os Estados Unidos. Então, para isso, o pai Michel embarcou com as crianças usando identidades falsas. E ele ainda convenceu as autoridades de que ele era um viúvo e que estava levando seus filhos para os Estados Unidos, para assim começar uma nova vida com seus filhos. As crianças não tinham nem ideia do que estava acontecendo. Para eles era apenas uma viagem, uma aventura com seu pai. Mas pensa bem, né, galera? As crianças, mesmo sem saber, estavam viajando no maior navio construído até então, que carregava cerca de 2.223 pessoas a bordo. Os primeiros dias de viagens foram tranquilos, e o pai e as crianças estavam se divertindo. Porém, algo aconteceu na meia-noite do quarto dia. Próximo da meia-noite do quarto dia de viagem, o navio acabou se chocando contra um iceberg gigantesco, iniciando assim o que todos já sabem, um terrível naufrágio. Quando o pai percebeu que o navio estava naufragando, ele e outro passageiro pegaram as crianças e subiram para o convés do navio, para assim ficarem mais seguros e ver o que estava acontecendo. Com isso então, como o pai foi ligeiro, ele conseguiu colocar os seus filhos nos últimos 2 lugares do último bote salva-vidas que saiu do Titanic. Aquela era a única chance de salvar a vida dos seus filhos, pois era o último bote e havia 2 lugares. Então com isso Michel salvou seus filhos, mas não conseguiu salvar ele mesmo, ficando na embarcação que foi afundando. Ah, e um detalhe, ele conseguiu salvar a vida de seus filhos, pois por sorte ele decidiu de última hora, ao invés de comprar a 3ª classe, comprar a 2ª classe. Pois apenas as pessoas de 1ª e 2ª classe tinham direito do bote salva-vidas. E se ele não tivesse comprado os bilhetes certos, seus filhos não teriam a sorte de embarcar naquele bote. E esse momento, galera, foi um dos mais desesperadores que aconteceram dentro do Titanic. Para vocês terem uma ideia, muitos imigrantes que acabaram viajando na 3ª classe, por serem imigrantes, acabaram não entendendo nada da situação, né, por falarem outra língua, e muitos não conseguiram se salvar. Muitos acabaram ficando presos em locais que impedia da 3ª classe ter contato com as classes mais nobres. E é por isso então que nesse acidente, galera, muitas pessoas foram injustamente largadas para trás. E muitos, por não entender a língua, não sabiam nem o que estava acontecendo. E muito menos o motivo deles não poderem embarcar ou estarem presos ali naquelas regiões. Mas voltando para as crianças, elas foram para o bote e ficaram tranquilas recebendo cuidados e comidas dos outros sobreviventes que estavam com elas. Como as crianças eram muito jovens, elas não estavam entendendo nada que estava acontecendo e acabaram cochilando ali no bote. Eles só acordaram na manhã seguinte, quando o navio Carpathia tinha chegado para resgatá-los. Eles eram muito pequenos e só falavam francês. E por sorte, ali do lado havia também uma francesa, que entendeu a língua deles e se ofereceu para cuidar deles em sua casa em Nova York, até que algum responsável pelas crianças aparecesse. Para conseguir encontrar as famílias dos desaparecidos, várias imagens dos sobreviventes foram publicadas em grandes jornais nos Estados Unidos e também na Europa. Foi aí então que uma francesa chamada Fran Lefebvre viu aquelas fotos e acreditou que aquelas 2 crianças eram seus filhos. Então para isso ela viajou da França até Nova York
York para descobrir que aquelas duas crianças não eram seus filhos. Outras pessoas também quiseram ajudar, como por exemplo os casais ricos que sobreviveram àquele desastre, que se ofereceram em adotar as crianças e ajudar com tudo. Porém, alguns dias se passaram e Marcelle Navratio, a mãe das crianças, finalmente viu as imagens. Ela então entrou em contato com a companhia do navio, que rapidamente emitiu para a moça uma passagem gratuita para Nova York, para ela encontrar com seus filhos. E essa história teve um final feliz para as crianças, que conseguiram encontrar a sua mãe e assim voltaram para a França. As crianças tiveram sorte, mas o pai nem tanto, pois ele havia ficado lá junto com as outras pessoas no Titanic. Eles voltaram para a França a bordo do Oceanic, um irmão do Titanic. Os dias então se passaram e aquelas crianças acabaram crescendo. Michel Navratio Jr. se tornou doutorado em filosofia. O seu irmão Edmond se tornou um designer de interiores e arquiteto, ou seja, os dois haviam estudado e se tornado grandes profissionais. Porém, galera, quando a guerra chegou, Edmond acabou tendo que servir ao exército e durante a Segunda Guerra Mundial ele foi capturado. Ele passou um tempo em um campo de concentração, trabalhando forçado, mas conseguiu fugir logo depois. Mesmo assim, aquele tempo em que ele ficou ali dentro já foi o suficiente para trazer danos psicológicos irreversíveis para o cara, que mesmo fugindo daquele campo de concentração acabou falecendo aos 43 anos, por não estar com uma saúde tão boa. Já Michel Jr. teve uma vida longa e participou de várias convenções de sobreviventes do Titanic, lá nos Estados Unidos. Michel, o filósofo, acabou morrendo lá na França em 2001, pouco tempo atrás, e ele tinha na época 92 anos. Essa então foi a história de dois meninos que foram levados sem querer para o Titanic. Mas mesmo sem querer, no final eles conseguiram sair com vida. Mas mesmo assim, esses acontecimentos marcaram a vida daqueles garotos, com certeza. Principalmente a de Edmond. Até porque depois Edmond acabou tendo mais uma outra experiência ruim, que acabou de vez com a vida dele. Esses galeras não foram os únicos sobreviventes do Titanic, tiveram outras histórias. Se vocês quiserem, dá pra gente fazer um vídeo só sobre os sobreviventes do Titanic. Mas é interessante, né, saber o que fulano fez depois, o que aconteceu com Ciclana. Ah, o cara acabou morrendo dias depois, a outra viveu tantos anos, sabe? Que nem, por exemplo, o Michel Jr., ele foi fazendo convenções, né? Ele acabou vivendo aquilo, isso, sabe? Pra poder dar palestra sobre, né? Incentivando pessoas. Não sei, a vida dele acabou sendo essa, né? Mas essa galera que contamos é apenas uma história. Pois como vocês sabem, o Titanic não foi apenas um navio que afundou. Existem muitas curiosidades e histórias a respeito do Titanic. Eram mais de 2.000 pessoas que estavam lá. Vamos então agora, galera, citar algumas curiosidades rápidas pra vocês. Começando falando sobre o filme do Titanic. Esse filme se tornou um dos filmes mais conhecidos da história. Mas a sua história tem muitas divergências com os fatos que aconteceram no acidente. Todo mundo conhece a história do Titanic por causa do filme. Mas como vocês sabem, filme é filme. Nunca vai ser 100% real. E é por isso então que a história verdadeira, que a gente não presenciou, a que a gente não assistiu, com certeza foi muito mais cruel do que a história do filme. Como já falamos nesse vídeo, os passageiros de primeira classe foram os primeiros a embarcar nos botes salva-vidas. E se você aí já é um fã de carteirinha aqui do canal, você também já deve saber de uma outra informação. Muitos desses botes que saíram primeiro e foram utilizados pela primeira classe, saíram com vários lugares vazios. O bote tinha capacidade de até 40 pessoas, mas os primeiros saíram apenas com 18 pessoas, menos da metade. E alguns estudos apontam que se a galera tivesse respeitado o número máximo de pessoas a bordo dentro dos botes, teriam salvado a vida de mais de 300 pessoas. Mas a galera estava tão desesperada que mesmo com os botes faltando alguns lugares, e a galera tentando entrar naqueles lugares que estavam vagos, os caras dos botes atacaram as pessoas que tentaram entrar com paulada e machadada. A galera tava ali desesperada na água, morrendo de frio, os botes com lugares vazios. Aí o povo tava tentando entrar, mas ao invés do povo chegar e falar assim, não, entra aí, sobe aí, eles atacavam com remadas e machadadas na cabeça, impedindo que as pessoas conseguissem subir no bote. Isso porque eles tinham medo que os barcos pudessem virar. E aí, sei lá, todo mundo ia pra água, né? E por isso então que acabou virando uma guerra para a sobrevivência. Meia burra, né? Porque dava pra todo mundo ter meio que se ajudar. Mas acho que na hora do pânico e desespero, os caras meio que também, sabe? Aí tava com filho às vezes, sei lá, dentro do barco virar e todo mundo se ferrar. Os caras mas mesmo assim, mano. Muito Loki, mano. Uma outra informação que poucos sabem é que depois de todo o acidente, alguns barcos foram enviados para poder resgatar e retirar todos os corpos que estavam ali. Todos não, na verdade, porque não cabiam no barco. O barco encarregado para carregar os corpos não tinha capacidade de suportar toda aquela quantidade de corpos. E por isso então, os barcos foram orientados a pegar apenas as pessoas que pertenciam à primeira e à segunda classe. Como que eles sabiam? Tinha
ter uma pulseira, alguma coisa, alguma brisa. E é por isso então que muitas pessoas da terceira classe nem tiveram um enterro digno. Ficaram lá no fundo do mar junto com o Titanic. Existe uma curiosidade que diz que mais ou menos 340 corpos foram resgatados da água. Porém, como não havia capacidade para todos os corpos, 116 desses corpos foram jogados de volta para a água. E essa informação acabou sendo escondida por muitos anos. Até porque a galera ia ficar revoltada com isso, né? E ainda falando sobre o Oceanic, um mês depois de toda essa tragédia ter acontecido, durante uma viagem normal, a tripulação do Oceanic avistou no meio do Atlântico que parecia ser um barco de madeira. Como ali era próximo da região de onde o Titanic havia afundado, os tripulantes acreditaram que aquele barco fizesse parte do Titanic e foram ver o que tinha dentro. A embarcação não estava perto, estava a quilômetros de distância. E aparentemente a embarcação estava vazia. Mas mesmo assim eles queriam saber o que havia ali dentro. Então, ao chegar lá, eles se surpreenderam ao ver que aquele barco era realmente do Titanic. Mas ficaram mais surpresos mesmo quando viram o que tinha lá dentro. O barco não estava vazio. Lá dentro estavam 3 corpos. E como já havia passado mais de um mês depois do acidente, é claro que os corpos não estavam mais vivos. Um cenário bem triste. Eles encontraram 3 pessoas, 2 usando roupas de trabalhadores, como se fizesse parte da tripulação do navio. E o terceiro corpo estava usando uma roupa de gala. Esse terceiro homem era um jovem rico, que foi identificado como Beetle Thompson. Na época ele tinha 37 anos e estava viajando de primeira classe. Eles depois identificaram os outros como engenheiros da sala de máquina do Titanic. Aquele seria o último bote encontrado do Titanic. Como os corpos já estavam ali há bastante tempo, eles tentaram retirar puxando, porém um dos braços acabou se arrancando. Os corpos já estavam bem deteriorados. Mas mesmo assim eles decidiram dar um enterro digno àquelas pessoas. Os cobriram com lona, fizeram orações e os jogaram em alto mar, para assim poder descansar eternamente. Eles identificaram aquele bote como o barco dobrável, que foi um dos últimos botes salva-vidas a sair do Titanic. E como vocês já sabem, esse bote tinha capacidade para até 44 pessoas. E com certeza o bote então saiu cheio, porém só foi encontrado com 3 pessoas. A tripulação chegou à conclusão de que naquele bote havia 30 pessoas, mas que por algum motivo só encontraram 3. Sem contar também que eles encontraram nesse bote um anel, que pertencia a uma outra pessoa que não estava mais ali. No anel estava grifado Edward para Greta. E pelo anel dá pra saber que Edward não estava sozinho, ele estava junto com sua esposa. Pois como está escrito de Edward para Greta, muito provavelmente o anel era da mulher. Que também estaria naquele barco. Vários botes saíram do Titanic, alguns vazios, outros cheios, mas todos foram para diversos lugares na água congelante. E é por isso que mesmo no bote salva-vidas, muitas pessoas acabaram não resistindo. É, galera, um acidente que já tem mais de um século e que mesmo assim continua sendo um assunto polêmico e revelador cada vez mais. Como já falamos nesse vídeo, existem muitas coisas para serem ditas. E se vocês quiserem, é claro, apoiem esse vídeo com um joinha e também com os comentários, também sinalizando que vocês querem um outro vídeo. Deixa aqui embaixo, galera, queremos mais vídeos de Titanic, deixa o like, explode o joinha e aproveita também se vocês querem que a gente fala como estão os sobreviventes do Titanic, né? Veja como antes e depois e tal, deixa aqui embaixo também. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Como vocês gostam tanto do Titanic, voltamos mais uma vez. Então, deixa o seu like, já falei mais uma vez, mas deixa porque vocês gostam tanto do Titanic. Se tiver muito like, assim como os outros anteriores, a gente vai entender que vocês gostam desse vídeo. E aí a gente vai transformar meio que um quadro aqui do canal, tá ligado? O Titanic já é um quadro nosso aqui. Já temos várias ideias pra trazer pra vocês, muito legais. Explorando o Titanic, visitando o Titanic. Tem muita coisa. Enfim, em breve a gente vai trazer pra vocês. Então, galera, deixa o seu like, deixa um comentário aqui embaixo se vocês querem um vídeo tal, parte 2, tarará, pororô. E também compartilha esse vídeo pra alguém que gosta de saber sobre o Titanic ou que gosta de vídeos assim. Porque tem muita gente que acha que o Titanic é só o filme. Ou então o Titanic é o navio que afundou. Mas, mano, tinha muita gente envolvida, pô. Tem mais de 2.000 pessoas, Tem imagina as muitas histórias, né, sobre cada uma. Enfim, tem muita coisa, é um assunto, mano, infinito. Deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo e também siga a gente nas redes sociais. Dani Molo, Lucas Marques e VC Sabia Vídeos e Você Sabia Fotos. Segue a gente lá e manda um oi, tá bom? Manda também uma sugestão de algum tema que você quer que a gente apresente aqui no canal. Galera da VS tá de olho nesses Instagrams aí. Ficamos por aqui então, galera. Até amanhã. Estudo pessoal. Valeu!